Muito boa tarde, amados amigos, irmãos presentes e telespectadores. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos permita entender Sua palavra nessa ocasião, e nos abra Sua palavra a todos nós para, assim, poder compreendê-la. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Para essa ocasião, vocês têm aqui o tema, o mistério do cavaleiro fiel e verdadeiro, o qual se encontra onde? Em Apocalipse, capítulo 19. E vamos ler essa escritura de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 em diante, e diz da seguinte maneira: Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. O mistério do cavaleiro fiel e verdadeiro. Este cavaleiro fiel e verdadeiro que aparece em Apocalipse, capítulo 19, sobre um cavalo branco, como a neve, é Cristo em sua segunda vinda. É vindo Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia, no tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino, assim como veio Cristo no Antigo Testamento em cada profeta mensageiro e se manifestou Cristo, o Espírito de Deus em cada profeta do Antigo Testamento na porção correspondente a cada era e a cada dispensação do passado. Depois veio o Espírito de Deus em Jesus de Nazaré e, por meio de Jesus de Nazaré, falou ao povo hebreu, e ali esteve a manifestação de Deus em toda a sua plenitude no meio do povo hebreu. São Paulo nos diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez o universo. Agora, veja, o mesmo que falou no Antigo Testamento por meio dos profetas do Antigo Testamento, depois fala por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque aquele mesmo Espírito Santo que estava nos profetas do Antigo Testamento, depois estava em Jesus em toda a sua plenitude. Vejam vocês como o apóstolo São Pedro, conhecedor deste mistério, nos diz, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 10 ao 12, dessa salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e sobre as glórias
que o seguiriam. Que espírito era o que estava nos profetas do Antigo Testamento? Aqui diz São Pedro, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava onde? Neles, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Quem era quem anunciava os sofrimentos que viriam ao Messias e as glórias vindouras depois desses sofrimentos? O Espírito de Cristo que estava nos profetas e por meio dos profetas anunciava todas estas coisas, porque é o Espírito Santo quem conhece todas as coisas de Deus. Ele é quem esteve anunciando sempre o futuro e esteve revelando sempre o presente aos que estão escritos no livro da vida. E esses estão escritos uns em uma seção e outros em outra seção. Porque, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, o qual estava no Antigo Testamento nos profetas de Deus, vejam vocês, esteve anunciando por meio dos profetas as coisas que iam acontecer. Depois, por meio de Cristo, também esteve pregando, e depois por meio dos apóstolos, e depois por meio de cada anjo mensageiro, e depois, no último dia, por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. É o mesmo Espírito de Cristo, é o mesmo anjo do Senhor, é o mesmo anjo do pacto, é o mesmo Deus em Espírito Santo, manifestado de era em era e de dispensação em dispensação no profeta mensageiro de cada era e de cada dispensação. Agora, vejam que o Espírito de Cristo é o anjo do Senhor. É o mesmo Jeová do Antigo Testamento, o qual apareceu ao povo hebreu e o qual, por meio do profeta Moisés, ao qual se revelou, libertou por meio do profeta Moisés o povo hebreu. Veja, não foi Moisés de si mesmo, nem por sua própria força que libertou o povo hebreu, mas foi o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que é o mesmo Deus em seu corpo teofânico, em Espírito Santo, o qual se manifestou por meio do profeta Moisés e libertou o povo hebreu. E este mesmo Espírito Santo é quem esteve nos profetas do Antigo Testamento, se manifestando e realizando por meio deles a obra divina correspondente a cada era e a cada dispensação. E depois encontramos nas profecias bíblicas prometido para vir em carne humana, para vir no meio do povo hebreu. E por isso é que em Malaquias capítulo 3 nos fala da vinda do Messias, da vinda de um homem no qual estará o anjo do Senhor, o anjo do pacto, o Espírito Santo manifestado em toda a sua plenitude. E para sua vinda, ele envia um profeta mensageiro que antecede a vinda do Messias e que prepara o caminho. Isso diz Malaquias capítulo 3, versículo 1 em diante, onde diz: Vede, eu envio meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor. Quem é quem virá? O Senhor. Depois de quem? Depois do precursor da sua vinda. Depois de João Batista. Porque se Deus vai enviar um precursor, que ele prepara o caminho, pois depois tem que vir Deus manifestado, cumprindo a vinda do precursado, e tem que vir um véu de carne. E agora, vejam, é o Senhor quem vem em toda a sua plenitude, depois que veio manifestado na porção correspondente à sétima etapa da igreja hebraica sob a lei, manifestado em João Batista na porção correspondente a essa etapa, e depois viria manifestado em toda a sua plenitude no ungido, que é Jesus, o qual foi ungido com o Espírito de Deus em toda a sua plenitude, e no qual o anjo do pacto, o anjo do Senhor, esteve manifestado em toda a sua plenitude, cumprindo as promessas da primeira vinda do Messias, da vinda do homem ungido com o Espírito de Deus em toda a sua plenitude. Agora continua dizendo, diz: de repente virá ao seu templo, o Senhor, a quem buscais, o anjo do pacto, a quem desejais. Quem é quem vem? O Senhor
a quem o povo hebreu desejava e buscava, e o anjo do pacto, a quem o povo hebreu desejava. O anjo do pacto é o anjo do Senhor, o anjo enviado para guiar o povo hebreu e depois é enviado no Novo Testamento para guiar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E desse anjo, diz Deus, por meio do profeta Moisés e ao profeta Moisés em Êxodo, capítulo 23, versículo 20 em diante. Eu envio o meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Agora vejam como Deus enviou o seu anjo, e no anjo está o nome eterno de Deus. E o anjo do Senhor é o mesmo Senhor em seu corpo teofânico, ou seja que, quando se trata do anjo do Senhor, é o mesmo Deus manifestado em um corpo teofânico da sexta dimensão. E por isso é que aos profetas do Antigo Testamento, em muitas ocasiões, apareceu o anjo do Senhor em forma de um varão, em forma de um anjo. E disseram que era o anjo do Senhor. E então, quando falava, eles diziam, e disse assim Jeová, por quê? Porque era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifestado em seu corpo teofânico. E esteve manifestado em seu corpo teofânico, que é chamado anjo do Senhor, era a manifestação de Deus, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, do Jeová do Antigo Testamento, por meio do seu corpo teofânico, desde o qual também realizou toda a criação. Por isso é que, quando nos fala do verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, nos diz, São João, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, que Deus, antes de estar em seu corpo teofânico, não tinha criado nada, mas quando criou seu próprio corpo teofânico, começou a criar toda sua criação, ou seja, todo o universo, os anjos, os arcanjos, os querubins e os planetas e os animais, no planeta Terra, as aves, os peixes, as árvores, tudo. Quem criou? O Verbo. Que estava no princípio com Deus e era quem? O mesmo Deus. E criou também o homem. Primeiro, lhe criou um corpo teofânico, o criou na sexta dimensão, quanto ao seu corpo teofânico da sexta dimensão. E depois, e em seguida, lhe criou seu corpo físico do pó da terra, aqui no planeta Terra. Ou seja, que o ser humano, o homem, no princípio, vejam vocês, foi criado seu corpo, seu primeiro corpo, seu corpo teofânico. Seu corpo foi criado na sexta dimensão. E depois, daí, Deus o trouxe e lhe criou um corpo físico também. Porque as coisas que se veem, as que Cristo criou, as que Deus criou, as que o Verbo criou, de onde vieram? As coisas que se veem foram feitas das que não se veem. Essas são as coisas que Deus criou. Porque primeiro Ele as cria na sexta dimensão e depois as traz e as materializa aqui nessa dimensão em forma tangível que se pode tocar com as coisas dessa dimensão. Vejam, assim como criou um corpo a Adão na sexta dimensão, depois
lhe criou um corpo aqui, nessa dimensão terrena que está em luz, tempo e matéria, que são a primeira, segunda e terceira dimensão. Ou seja, que o ser humano vem descendo da sétima dimensão, onde estava em Deus, nos pensamentos divinos, sendo um atributo de Deus, e depois desce à sexta dimensão, onde Deus já, vejam vocês, tinha seu corpo teofânico, e onde ele é rei ali também. Ele é rei na sétima dimensão, ele é rei na sexta dimensão também. E ele é o rei vindouro para esta dimensão terrena, para o glorioso reino milenial, onde se sentará sobre o trono de Davi. Quem? O mesmo Deus, o qual, com o seu corpo teofânico, estará aqui na terra, reinando em carne humana e através de carne humana, se sentando sobre o trono de Davi, reinando por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vejam vocês que este é o Melquisedeque do Antigo Testamento, o Rei de Salém, Rei de paz e Rei de justiça. Ele é sacerdote também segunda ordem de Melquisedeque. E segunda ordem de Melquisedeque, ele é rei dos reis e senhor dos senhores, e ele é sumo sacerdote também. Agora, vejam vocês como este rei de Salém, Melquisedeque, rei de Jerusalém, aqui aparece em Apocalipse, capítulo 19, vindo em um cavalo branco como a neve. Também aparece aqui em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14 em diante, onde o anticristo, com os reis que lhe darão seu poder e autoridade, farão guerra contra o Cordeiro, ou seja, contra Cristo. Mas o Cordeiro os vencerá. Qual é o mistério? É que vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o mundo não compreende este mistério. Vejam, falando dos 10 chifres que são os 10 reis, diz: estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Guerrearão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Os que estão com ele são os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Esse é o exército do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse. Esse exército são os escolhidos que estão vivos no último dia e os escolhidos das eras passadas. Esse é o grande exército do Senhor Jesus Cristo, exército que estará com sua vestimenta nova, seu corpo eterno e com seu espírito teofânico eterno também, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, nós que vivemos formos transformados. E aqui estará sobre a terra o exército mais poderoso que tenha pisado neste planeta Terra, o exército do Senhor Jesus Cristo, com corpos imortais, com corpos eternos, ou seja, que não necessitam nenhum escudo literal. Não necessitam nada disso, porque são corpos eternos os que teremos. E teremos uma espada, que é a palavra de Deus. Para que uma espada literal? Para que um rifle? Para que uma metralhadora? Para que um tanque de guerra? Para que uma bomba atômica? Se a palavra de Deus é mais poderosa do que qualquer arma que os seres humanos possam ter, pela palavra de Deus foram criadas todas as coisas, e pela mesma palavra de Deus podem ser faladas fora de existência as coisas que têm que ser faladas fora de existência. Isso é mais poderoso. Essa palavra é mais poderosa que uma bomba atômica. Agora, vejam vocês como este cavaleiro do cavalo branco
de Apocalipse vem cavalgando. Diz que da sua boca saiu uma espada afiada de 2 fios, uma espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E Apocalipse capítulo 1, versículo 16 diz: e tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Agora vejam vocês, aqui em Apocalipse capítulo 1 diz que da sua boca sai uma espada afiada de 2 fios. Mas aqui não explica o que vai fazer com a espada, mas aqui em Apocalipse capítulo 19, versículo 15, diz que da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Agora vejam vocês tudo o que fará com essa espada de 2 fios. E agora diz que sai da sua boca essa espada. Sai da boca de Cristo, sai da boca do cavaleiro e do cavalo branco de Apocalipse. Agora, vejam vocês em Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 29 diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Vejam, a mesma autoridade que recebeu do Pai, Jesus agora diz que a dará ao vencedor. E por isso é que Apocalipse capítulo 19 está unido a essa promessa de Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 27. Porque Jesus Cristo não vai estar por um lugar com a espada saindo da sua boca. E diz, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e outro por outro lugar, com a mesma autoridade que Cristo lhe dá. Para quê? Para reger as nações com vara de ferro e serem quebrantadas como vasos de oleiro. É que Cristo estará manifestado no último dia no vencedor. E estará Cristo manifestando esse poder e essa autoridade em sua manifestação final. Isso foi tipificado no ministério de Moisés. Vejam vocês como Deus tinha dito a Abraão que sua semente seria escrava em terra alheia por 400 anos, mas que Deus os libertaria com mão poderosa, mão forte, e os levaria à terra onde estava Abraão, a terra de Canaã, na 4ª geração. Na 4ª geração voltarão para cá, disse Deus a Abraão. E Abraão ainda não tinha filhos, e Deus já estava dizendo o que seria da sua descendência. Da sua descendência por meio de quem? De Sara. E Sara era estéril. Vejam como qualquer pessoa que escuta algo assim pode dizer é que isso não concorda com a realidade que há na vida de Abraão e Sara. Abraão já está ancião. E desde os 75 anos, Deus disse a Abraão que ia ter um filho, que ia ser pai de nações. Se vai ser pai de nações, pois tem que ter filhos. E agora vejam vocês, já iam passando os anos e Abraão ainda não tinha tido um filho por meio de Sara. E para acúmulo, Sara é estéril. O que pode fazer um homem velho com uma mulher estéril? Se colocar a tomar café ou tomar chá e consolar um ao outro. Ou pegar uma criança em adoção, que foi o que Sara pensou. Disse, bom, se Deus disse que Abraão vai ter um filho, pois então minha serva Agar é jovem, por meio dela pode ter, e eu tomo como meu filho, ou seja, o adoto. E pensou nessa forma, mas mesmo que aparentemente funcionou porque teve um filho por meio de Agar, Ismael, como que não agradou muito a Sara, nem Sara agradou muito a Ismael. Assim que o filho que ela pensava que ia amar muito e que ia adotar como seu filho,
Não funcionou. Mas Deus tinha dito que era por meio de quem? De Sara. E mesmo que pareça impossível o que Deus prometeu para ser cumprido, há alguma coisa impossível para Deus? Não há. Não importa o tempo, não importa a idade, não importam as circunstâncias que rodeiem a pessoa a quem foi feita a promessa. Como Deus disse, assim Deus vai fazer. Assim que não dependia de Abraão e Sara, dependia de Deus, portanto, somente necessitavam duas coisas. Ao que fez a promessa para que a cumprisse e aos que iam receber a promessa para que crescem. Porque por meio de crer na promessa que Deus fez, Deus tem que cumprir essa promessa, ou seja, que essa é a parte que a pessoa põe, e tem que ser uma fé genuína, a fé de Deus manifestada na pessoa. A fé, a revelação de Deus manifestada na pessoa. E Abraão estava convencido de que isso era assim como Deus tinha dito, mesmo que já estava ficando velho. Depois chegou aos 99 anos. Pode um homem de 99 anos estar esperando ter um filho por meio de sua esposa que é estéril? Isso é impossível. Mas Abraão disse que creu em Deus. Esperança contra o quê? Contra esperança. E o que significa esperança contra esperança? Esperando o que não se pode esperar. Porque o que se pode esperar de um homem velho de quase 100 anos, com uma esposa já, vamos dizer, meio anciã ou anciã? E para cúmulo estéril, pode-se estar esperando um filho? Não pode estar esperando. Agora, pode-se estar esperando o cumprimento da vinda do Filho prometido por meio de uma igreja que leva 2000 anos? Que aparentemente para a humanidade já é uma igreja velha, que esteve dizendo por anos e anos, por 2000 anos, que vem o Filho prometido, que vem Cristo em sua segunda vinda? Pode-se estar esperando algo assim? Todas as demais religiões podem dizer, não se pode estar esperando porque isso está dizendo há 2000 anos e não se cumpriu. É a mesma história que sempre está dizendo, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo se manteve crendo nessa promessa de era em era, à medida que Deus enviou o mensageiro de cada era. Mas vejam, a vinda do Filho prometido para Abraão não se cumpriu em Abraão quando tinha, vamos dizer, 50 anos, que era um bom ano para se cumprir, porque 50 é jubileu, é Pentecoste, e depois continuou passando o tempo, e não se cumpriu a promessa do Filho prometido, não se cumpriu a promessa da semente de Abraão segundo a carne vindo, para, por meio desse Filho, Abraão formar ou se formar uma nação poderosa, e Deus tinha dito que Abraão seria pai de nações e que seria uma nação poderosa, ou seja, pai de uma nação poderosa e também pai de nações. Agora, como era possível isto quando tinha esses problemas de saúde, como sendo estéril sua esposa e Abraão a cada dia ficando mais velho? Mas Abraão se mantinha firme, esperança contra esperança, ou seja, esperando o que não se podia esperar. Porque todas as condições estavam contra isso que ele estava esperando. Mas vejam vocês, quando tinha 75 anos, Deus apareceu também quando tinha 99 anos antes da destruição de Sodoma e Gomorra, também Deus lhe apareceu e lhe confirmou sua promessa e disse que ia vir o Filho prometido. Por esse tempo, para o tempo da vida viria o Filho prometido.
E durante esse ano, encontramos que Abraão foi rejuvenescido, tendo a idade de 89 anos para 100 anos, foi rejuvenescido a Abraão e Sara, e Sara concebeu e deu à luz ao menino filho prometido, tendo Sara 90 anos e Abraão 100 anos. Veio aos 100 anos o filho prometido, e 100 anos nos mostra o segundo jubileu. O segundo ano de jubileu de Abraão era o ano número 100. E agora tivemos o primeiro ano de jubileu, que foi a primeira vinda de Cristo. E depois o segundo ano de jubileu é a segunda vinda de Cristo no último dia. O filho prometido a Abraão para se sentar no trono de Davi e para reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Agora vejam como por meio de Jesus Cristo, o filho de Abraão, vejam como Deus esteve formando nações. Vejam como de era em era, chamou e juntou os seus escolhidos de cada era por meio do mensageiro de cada era, e isso já por si é uma nação em cada era, uma nação do reino de Deus, dos escolhidos de Deus. E vejam vocês como também milhões de seres humanos creram, mesmo que não sejam dos escolhidos de Deus, e, consequentemente, eles entrarão na vida eterna depois do juízo final. E formarão também nações. E vejam como tudo isso esteve vindo por meio de Jesus Cristo, a semente de Abraão, que veio 2000 anos atrás, em sua primeira vinda, e que regressará neste último dia. E a vinda do Filho prometido foi ontem, ou seja, foi 2000 anos atrás, em sua primeira vinda, a vinda do anjo do pacto, a vinda do anjo do Senhor, a vinda do Verbo, a vinda de Deus em seu corpo teofânico, velado e revelado na pessoa de Jesus de Nazaré, velado e revelado através de um homem simples de Nazaré, um jovem carpinteiro. Quem imaginar que um jovem carpinteiro seria o cumprimento da vinda do Messias, seria o cumprimento da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, em carne humana no meio do povo hebreu? Quem ia imaginar isso? Ninguém imaginou. Todos estavam esperando a vinda do Messias, mas não tinham compreendido que seria por meio de um jovem, ou criado em Nazaré, mas que nasceria em Belém da Judeia. Todos sabiam que o Messias tinha que vir de Belém da Judeia, nascer em Belém da Judeia, mas perderam o Messias, pois não estiveram ali quando nasceu, e depois, quando se criou em Nazaré. E quando aparece em seu ministério saindo de Nazaré, o chamam Jesus de Nazaré e não Jesus de Belém da Judeia. Assim que não podiam entender como Jesus podia ser o Messias quando vinha de Nazaré. Mas não compreendiam, não sabiam que tinha nascido em Belém da Judeia. E não sabiam que quem estava dentro desse véu de carne era o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por isso Jesus podia dizer: o Pai e eu somos um. Ou seja, Deus, o Pai Celestial com seu corpo teofânico em um véu de carne. Assim como você é um, ou seja, que você pode dizer: meu espírito e meu corpo, uma coisa somos. Você pode dizer: meu corpo, meu espírito e minha alma, uma coisa somos. Por quê? Porque você é quem está dentro desse corpo teofânico, desse espírito, e você é quem está dentro desse corpo de carne também, com esse espírito que é o corpo de outra dimensão. Não são três pessoas, é uma só pessoa que tem um corpo teofânico e que tem um corpo físico. Agora,
Assim também é Deus, em sua manifestação em carne humana, na pessoa de Jesus de Nazaré. Agora podemos ver este mistério. E agora, vejam vocês que foi o mistério da primeira vinda de Cristo, foi o mistério da vinda do Verbo em carne humana. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Onde estava a vida? No Verbo. E agora, de onde procede toda a criação? Do Verbo, porque aí está a vida. Dele vem a vida para toda a criação. Aí está a origem de toda a criação. E agora, no capítulo 1 mesmo que estou citando, no versículo 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Era o Verbo, a luz do mundo, a luz de todo ser humano, a qual vinha a este mundo. Estava no mundo, e o mundo não o conheceu. E o mundo foi feito por quem? Por ele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o seu povo hebreu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, os que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder do quê? De nascerem de novo no reino de Deus. Receberem o novo nascimento por crer em Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue do Cordeiro e receber o Espírito de Jesus Cristo, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem, mas do quê? De quem? De Deus. São gerados por Deus, pelo Espírito de Deus. E por isso são uma nova criação. Deus está realizando uma nova criação, uma nova raça. Está sendo criada. E Cristo Jesus é o princípio dessa nova criação, como nos diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, onde nos diz que Ele é o princípio da criação de Deus. Dessa nova criação que começa com o segundo Adão. E agora nós viemos a essa terra por meio da primeira criação, por meio do primeiro Adão. E porquanto o primeiro Adão com sua esposa caíram, perderam todos os direitos à vida eterna e a um corpo eterno e ao governo eterno. Portanto, todo ser humano que vem a essa terra vem por meio de uma raça caída e, consequentemente, vem sentenciado à morte, porque o salário do pecado é morte. E a raça caída que procede de Adão é uma raça caída sentenciada à morte e foi destituída da glória de Deus. Foi destituída essa raça do quê? Foi destituída do corpo teofânico que devia receber cada pessoa ao nascer aqui na Terra. Porque primeiro tinha que nascer na sexta dimensão, ou seja, obter seu corpo teofânico na sexta dimensão e viver ali na sexta dimensão antes de vir a essa terra, em um corpo visível. Mas por causa da queda, vejam vocês, os seres humanos estiveram vindo à Terra por meio da união de um homem e de uma mulher, e ao nascer estiveram recebendo o Espírito do mundo, não da sexta dimensão, mas do mundo da quinta dimensão. E, consequentemente, estiveram sendo inclinados para o mal. E por isso se requer um novo nascimento, onde a pessoa recebe um novo espírito, onde a pessoa recebe um espírito teofânico da sexta dimensão. O espírito teofânico da sexta dimensão, ou o corpo teofânico da sexta dimensão, que cada filho de Deus tinha que receber antes de vir aqui à Terra. Como recebeu Adão e como recebeu Jesus Cristo. Ele, antes de vir à Terra, Jesus Cristo, antes de vir à Terra, já estava em seu corpo teofânico por milhões de anos. E por que por milhões de anos? Pois contem vocês os anos que a criação tem. E quando tiverem contado os anos que a criação tem, antes de começar a criação de todo o universo, Jesus Cristo já estava com seu corpo teofânico. E agora, vejam vocês que para vir à Terra,
E poder viver eternamente se requer ter o corpo teofânico, o corpo da sexta dimensão. E isso é o que Cristo nos dá. Quando cremos nele, recebemos seu Espírito Santo. E por isso entramos à vida eterna. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou de morte à vida. Já começou na vida eterna. Já começou o programa da vida eterna porque entrou no corpo místico de Cristo por meio do novo nascimento e recebeu um corpo teofânico. Já se encontra na mesma posição e condição em que se encontrava Adão antes de vir à Terra em carne humana e em que se encontrava Jesus Cristo antes de vir em carne humana a este planeta Terra. Ou seja, que quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador e recebe seu Espírito Santo, o que acontece? Começou bem. Aí é onde o ser humano começa bem, porque começou no programa da vida eterna e para a vida eterna. Quem não entre no programa divino, quem não entrar no programa divino, se encontra em morte. Por isso diz, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou do quê? De morte. Onde se encontrava, passou o quê? A vida. Agora vejam, todo o mistério escondido no novo nascimento. É um mistério que muitas pessoas não compreendem, mas é um mistério que se realiza na pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e crê em Jesus Cristo como seu Salvador e recebe o Espírito de Cristo. E agora, vejam vocês como cada escolhido de Deus, cada primogênito de Deus, cada eleito de Deus, recebe seu corpo teofânico para depois, no último dia, receber seu corpo físico e eterno que Cristo prometeu para cada escolhido de Deus. Ele disse que quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação. E eu o ressuscitarei quando? No último dia. O último dia, como já sabemos, é o sétimo milênio, para o qual está prometida a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. E agora, vejam vocês, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, nós que vivemos formos transformados, o que estará acontecendo? O que estará acontecendo é o que aconteceu quando Jesus nasceu em Belém da Judeia. E quando Deus criou o corpo físico de Adão. Esse é o momento em que Ele criará nosso corpo físico e eterno e glorificado para vivermos por toda a eternidade. Este corpo terreno que temos atualmente é temporário, é corruptível e é mortal. E por isso é que vivemos esse corpo um tempinho. Ou seja, a maioria vive normalmente de 70 a 80 anos. E digamos até 100 anos chegam alguns. Mas vejam, depois dos 70 anos dá muito trabalho. E algumas vezes, se a pessoa não obteve facilidades, comodidades e dinheiro antes dos 70 anos, depois é difícil para conseguir dinheiro. E se vai buscar trabalho em um lugar, nem sequer pergunta a idade, porque já leva em seu rosto, já escrita. Dizem, não há trabalho. A não ser que seja um trabalhinho assim para cuidar de uma chácara ou uma propriedade que necessitem de um velhinho por ali. E essa é a condição do ser humano quando chega aos 70 anos de aí em diante. Tem muito problema e nem sequer consegue trabalho nos lugares. Se torna muito difícil e as forças vão se esgotando porque os raios de luz que a pessoa tem quando nasce aqui na Terra vão se esgotando e a cada certa etapa perde um raio de luz.
E já, de certa idade em diante, o ser humano está vivendo com o último rainho de luz. Se vocês quiserem ter um exemplo, buscamos uma lanterna aí, com pilhas, bem novinhas, uma lanterna, como vocês chamam? Uma lâmpada. E de noite, foque na parede, direcione a parede, deixem essa lâmpada acesa e às 2 ou 4 horas, voltem e vejam a parede e verão que vai tendo menos luz, menos força. Depois passam 2 ou 3 horas mais, olham de novo a parede e tem menos luz, porque tem menos força. E depois, quando já passaram umas tantas horas, voltam e olham a parede, já tem muito menos luz. Vamos dizer que quando olharam a parede pela primeira vez, tinha todos os raios de luz, toda a potência e a energia de luz para iluminar. E depois, quando a olham pela segunda vez, já tinha perdido um raio de luz, uma porção de luz. Quantos raios de luz são, Júlio? E já tinha perdido o quê? Uma quinta parte da sua energia. Quando a olham pela terceira vez, veem que já perdeu 2 quintas partes. Depois, quando olham pela quarta vez, já perdeu 3 quintas partes. Depois, quando olham por qual? Pela quinta vez? Pois a primeira é quando olha e tem todos os raios de luz, e agora quando a olha pela quinta ocasião, já perdeu 4 quintas partes e resta somente uma quinta parte, um quinto. Agora, o que pode iluminar uma lanterna com uma quinta parte da sua potência, suas pilhas, suas baterias? Ilumina muito pouco. E isso é o que acontece com o ser humano quando passa de certa idade. Já está vivendo com um rainho de luz. E por isso, a habilidade para caminhar e fazer as coisas é mais lenta. Como também um equipamento de bateria, quando tem toda a sua potência em sua bateria, em suas pilhas, é rapidinho, mas quando já está bem esgotadinho, é preciso estar empurrando para que possa caminhar. E assim acontece quando já a pessoa chegou a uma idade avançada. Já de, vamos dizer, dos 60 em diante, já o que resta é um raiozinho de luz. Agora, vejam vocês como estava Abraão quando tinha 75 anos, que recebeu a promessa. Vejam como estava quando tinha 80 anos, quando tinha 90 anos e quando tinha 99 anos. Mas Deus o rejuvenesceu. E já quando Deus o rejuvenesceu, estava novamente com todos os raios de luz. E Sara também. Novamente com todos os raios de luz para começar de novo e se cumprir o programa de Deus através de Abraão e Sara. E veio o filho prometido. Agora, vejam vocês como para o último dia a igreja do Senhor Jesus Cristo terá os 7 raios de luz do arco-íris e em um círculo completo, o qual nos mostra que não se acabará, não se esgotará a energia e o poder dos 7 raios de luz do arco-íris do pacto divino com sua igreja. E dará luz ou não dará luz o Filho prometido? Por meio da palavra falada, da palavra criadora, falada pelos profetas de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e pelo seu 7º anjo mensageiro, esse Filho prometido tem que vir, porque é uma promessa dada por Deus. E por isso veio o 7º anjo mensageiro falando essa promessa à igreja do Senhor Jesus Cristo e disse: eu não morrerei de velho sem que ele esteja aqui. E agora, se nosso irmão Branham estivesse aqui na Terra,
ainda vivendo em seu corpo de carne, quantos anos teria? Teria 88 anos. E ele disse, eu não morrerei de velho sem que ele esteja aqui. E disse, se morrer, pois seria ou por acidente ou por algum outro problema, mas de velhice não morrerei sem que ele esteja aqui. Ou seja, que ele está assinalando que se ele não morresse por algum problema de saúde ou de acidente, de velhice, de velho, ele não morreria sem ver a segunda vinda de Cristo, sem ver a vinda do Filho prometido. E se ele não morreria de velho sem vê-la, os que são mais jovens que ele, pois muito menos se não morrerem por causa de um acidente ou por uma doença. E é na vinda de Cristo que ele chame junto a seus escolhidos com que? Com grande voz de trombeta. E é no último dia, no 7º milênio, onde sua vinda está prometida para ser cumprida e para realizar a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Vejam tudo o que acompanha a vinda do Senhor. Já quando o nosso irmão Branham estabelece que ele não morreria de velhice sem que ele, o Filho prometido, estivesse aqui na terra, aí está colocando um tempo. Portanto, ele está colocando um tempo mais ou menos. Agora, para morrer de velhice, quantos anos pensava nosso irmão Branham que morreria já de idade? Pela idade, não por doença, nem por acidente? Busquem isso e então vocês saberão o tempo, mais ou menos, que ele disse que nesse tempo ou antes desse tempo, o Filho prometido já tinha que estar aqui na terra. Agora, o que é a promessa do Filho prometido? O que significa a vinda do Filho prometido? E é por meio de quem? Da Sara espiritual, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e é também representada em Maria. Esses são tipos e figuras da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, assim como veio o Filho prometido a Abraão, que foi Isaac, tipo e figura de Cristo, da primeira e segunda vinda de Cristo, depois, por meio de Maria, veio o Filho prometido, o Filho de Abraão, Jesus Cristo, o Messias. E por isso Sara e Maria são tipo e figura da Igreja do Senhor Jesus Cristo para, por meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, vir o cumprimento da vinda de Cristo no último dia. Agora, o que é a vinda de Cristo para o último dia? O que é a vinda do Senhor para o último dia? É a vinda do anjo do pacto, do Senhor, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando veio 2000 anos atrás, vimos que veio em carne humana, na pessoa de Jesus de Nazaré. Naquele jovem carpinteiro estava quem? O Pai. Naquele jovem carpinteiro estava o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Naquele jovem carpinteiro estava o Senhor, o anjo do pacto. E as pessoas não compreenderam este mistério que estava ali cumprido no meio deles conforme foi prometido. E agora, vejam vocês que foi o quê? A vinda do Verbo que se fez carne e habitou entre os seres humanos. Tinha que vir por meio de um homem que nascesse nesta terra sem pecado. Portanto, tinha que ser por meio de criação divina, o corpo físico desse homem. Porque ainda não tinha vindo um Cordeiro perfeito que tirasse o pecado do mundo. Se tivessem tido um Cordeiro perfeito que tirasse o pecado do mundo, então podia vir. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, o mesmo Deus, manifestado em um corpo redimido pelo sangue desse Cordeiro.
Mas como não havia um cordeiro perfeito que tirasse o pecado do ser humano, somente tinham os cordeiros e bodes, lá no Antigo Testamento, que somente cobriu o pecado, o sangue desses sacrifícios, portanto, todos estavam destituídos da glória de Deus. E agora não havia nenhum ser humano. Não havia nenhum ser humano que pudesse ser um instrumento de Deus para poder trazer para cumprimento a promessa da primeira vinda do Messias. Mas Deus proviu. Ele se proviu de um corpo, criando no ventre de Maria, criando uma célula de vida, uma célula de sangue no ventre de Maria, e essa célula se multiplicando e formando, criando assim o corpo de Jesus. Um corpo que veio sem a manifestação ou sem a intervenção humana de um homem e de uma mulher em suas relações íntimas. Foi Deus quem criou no ventre de Maria esse corpinho. Célula sobre célula se multiplicou e se formou esse corpinho, o qual nasceu em Belém da Judéia por meio da Virgem Maria, e nesse corpo morou o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que é o mesmo Deus com seu corpo teofânico. Felipe, quando disse a Jesus, mostra-nos o Pai e nos basta, Jesus disse, tanto tempo faz, Felipe, que sou convosco, e ainda não me conheceste, não sabes que o Pai está em mim, e eu estou no Pai, ou vice-versa, e quem me viu, viu o Pai, como, pois, dizes tu, mostra-nos o Pai e basta? Agora vejam vocês este mistério da primeira vinda de Cristo. São Paulo, em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 17, nos diz, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. Foi a manifestação de Deus em carne, a manifestação do Verbo em carne. E agora, em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante, diz, viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Agora vejam vocês que agora o verbo aqui em Apocalipse capítulo 19 vem com um nome que ninguém conhece. Porque o nome conhecido do verbo de Deus em sua primeira vinda foi Jesus. Mas este nome com o qual vem aqui em Apocalipse capítulo 19, ninguém o conhece. Ninguém o conhece como o nome do Verbo, como o nome do Messias em sua primeira vinda, porque o nome do Messias em sua primeira vinda foi Jesus, para a sua obra de redenção na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus. Mas agora ele vem, no último dia, sobre um cavalo branco como a neve, e tem um nome que ninguém entende, que ninguém conhece. O nome do Verbo de Deus para o último dia é o nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. E por isso é que a Bíblia nos fala tanto no livro de Apocalipse e também no Antigo Testamento de um nome novo. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17 diz, ao que vencer eu lhe darei a comer do maná escondido. E lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha branca, o quê? Um nome novo. Um nome novo nessa pedrinha branca. Vamos ler para que fique assim, gravado. Isto é algo que a Bíblia promete, portanto, é uma promessa divina. E é preciso enfrentar essa realidade para a segunda vinda de Cristo, para a vinda do Verbo, para a vinda do Filho de Abraão, para a vinda do Filho prometido, para o último dia, o qual está prometido à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Diz Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Ao que vencer darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E quem é que o recebe?
o vencedor. Esse é quem conhecerá completamente esse nome novo que lhe é outorgado na outorga dessa pedrinha branca com o nome novo. O profeta Daniel, no capítulo 2, versículo 34 ao 45, viu essa pedrinha vindo, sendo essa pedra cortada do monte de Deus. É a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, a vinda do anjo do Senhor, a vinda do Verbo, vindo no último dia, em carne humana, com um nome novo. Agora continua dizendo, aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, capítulo 3, versículo 12 diz: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ou seja, que virá fazer parte do quê? Do templo de Deus. E sendo uma coluna. O que significa isto? Que será uma pessoa importante no templo de Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Onde escreverá Jesus Cristo o seu nome novo? Que é o nome eterno de Deus e nome também da nova Jerusalém? Onde escreverá? No vencedor. Agora, o vencedor virá então no nome do Senhor Jesus Cristo. Virá no nome novo do Senhor Jesus Cristo, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia. Agora, vimos também em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, uma promessa muito importante aqui diz: ao que vencer dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Se sentará no trono com o Senhor Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo se sentou com o Pai em seu trono no céu. Agora, o vencedor se sentará no trono do Senhor Jesus Cristo, que no glorioso reino milenial é o trono de Davi. E no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular, Cristo terá seu trono. E aí estará o vencedor. E vejam vocês, assim como Cristo veio no nome do Pai, e depois se sentou no trono lá no céu e recebeu um nome novo, agora o vencedor vem no nome do Senhor Jesus Cristo e se sentará com o Senhor Jesus Cristo em seu trono. Agora, este mistério deste nome novo, ninguém o entende a não ser o vencedor, que é quem recebe este nome novo. E somente ele poderá explicar este mistério do nome novo e da vinda do Verbo em carne humana no último dia. Este vencedor é o anjo do Senhor Jesus Cristo e é quem vem revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia, porque ele é quem tem a revelação divina de todo este programa divino correspondente à era da pedra angular e dispensação do reino. Agora, vejam vocês como em Apocalipse capítulo 19 nos fala da vinda do Verbo com um nome que ninguém entende. E em sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, vem como leão da tribo de Judá e vem também como sol de justiça resplandecendo. Porque o sol é o astro rei e o leão é o rei dos animais. E Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É rei na sétima dimensão, é rei na sexta dimensão e estará como rei nessa dimensão terrena no último dia, no sétimo milênio, e se sentará sobre o trono de Davi e reinará por 1000 anos e depois por toda a eternidade. No livro dos selos,
capítulo, página 131, nos diz: E agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra, mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. Então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Notem no mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar essa igreja. Vocês sabem isso, tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome a não ser ele mesmo. E estava vestido de um manto salpicado de sangue e o seu nome é chamado Verbo de Deus. E os exércitos celestiais e os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos brancos vestidos de linho muito fino, branco e limpo, e da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as pessoas ou as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí vem o Messias, aí é onde está. E agora, vejam que diz que tem que vir algo para mudar essa igreja. Tem que vir algo da parte do Senhor. Isso é o que sempre ele esteve anunciando. Vem algo da parte do Senhor, e é assim diz o Senhor. Isso que vem da parte do Senhor é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Agora, na página 128 deste mesmo livro dos selos em espanhol, diz: Agora, os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre a noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação. Ou seja, sem os trovões de Apocalipse, capítulo 10, não há fé para serem transformados e raptados. E o que revela os 7 trovões de Apocalipse? O que revela é o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. Vamos ver por aqui, em alguns lugares, onde possamos ver algo com relação a isto, para que assim tenhamos um quadro claro do que significa a vinda deste cavaleiro neste cavalo branco de Apocalipse. Vamos ver. Página 481 diz: Agora notem que a abertura do 7º selo também é um mistério. Também é em um mistério triplo. Disse que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu abrirão este mistério. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo, porque ele mesmo disse que ninguém sabia quando ele ia voltar. Mas abaixo diz: tudo foi silêncio. Vamos continuar lendo aqui, diz: Notaram como foi quando os judeus fizeram essa pergunta? Comparamos as escrituras de Mateus 24 com os 7 selos. Então vimos que o 7º selo não aparece porque o mesmo Cristo disse que somente Deus o sabe, nem sequer os anjos sabem, e com razão, porque não foi nem escrito, tudo foi silêncio, nada aconteceu nesse tempo, nem os anjos, nem ninguém sabe quando ele vem, mas haverá as 7 vozes destes 7 trovões que revelarão essa grande revelação nesse tempo. A grande revelação do 7º selo da vinda do Senhor, os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, revelam esse mistério. Revelam a vinda do 7º selo, a segunda vinda de Cristo. E os trovões são a voz de Cristo em sua vinda. E os trovões emitem suas vozes aqui na terra porque o anjo forte, que é Cristo em sua vinda, clamou como quando um leão ruge, e tinha seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, quando clamou. Assim que podemos ver que esta é a revelação para a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, a revelação da segunda vinda de Cristo, sendo pregada sob a mensagem e com a mensagem do Evangelho do Reino,
pelo ungido do Senhor Jesus Cristo, pelo anjo do Senhor Jesus Cristo neste último dia, para assim revelar aos escolhidos de Deus este mistério da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho prometido à igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, vejamos aqui na página 469, nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo. E notaram que disse que um destes anjos era muito diferente, me pareceu muito diferente dos demais. Estava numa constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, constando da esquerda para a direita, esse seria o sétimo anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse também que me levantou, me elevou. Se lembram? Agora, aqui está. Era quem tinha o sétimo selo. Quem é quem tem o sétimo selo? É este anjo que apareceu nessa constelação de anjos, e aqui estão os outros 7 anjos pertencentes às 7 eras da Igreja Gentia. Cada um destes anjos, para ter seu ministério aqui na Terra, em cada era da Igreja Gentia, teve que vir em carne humana no meio da Igreja do Senhor. E agora, para este anjo ter seu ministério, o ministério do sétimo selo, o ministério da segunda vinda de Cristo, o ministério de Cristo em sua vinda, o ministério do Filho do Homem com seus anjos, tem que vir em carne humana no meio da sua igreja no último dia. O Verbo tem que se fazer carne no último dia para poder ter seu ministério correspondente ao último dia e revelar à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer, revelá-las por meio do seu véu de carne aqui na terra. Agora vejamos este cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse e veremos quem é. E veremos como será que se cumpre essa profecia. Na página 277 do livro dos selos em espanhol diz, nosso irmão Branham orando, diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto seu espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse? O Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, o mesmo Jesus Cristo em Espírito Santo. É o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse. Ele é o anjo do pacto, o anjo do Senhor que esteve no meio do povo hebreu nos profetas que ele enviou. E é o mesmo que esteve em carne humana também em Jesus de Nazaré. E é o mesmo que esteve nos apóstolos e nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia, manifestado através de cada um deles na porção correspondente a cada era. Ele é quem vem no último dia, conforme a sua promessa. Esse é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. E agora, para o cumprimento desta profecia, vejamos como o precursor do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, diz que virá. Porque sendo ele o precursor, o reverendo William Marion Branham, com espírito e virtude de Elias, ele tem que dizer como virá. No livro dos selos em espanhol, página 256 diz, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, com um nome que ninguém conhecia. É a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, no último dia, no cumprimento desta promessa. E, vejam vocês, isso é o que dará a fé para o rapto aos escolhidos de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino.
é a vinda de Cristo em Espírito Santo, em carne humana, em seu anjo mensageiro, se velando e se revelando como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Esse é o mistério deste anjo que era muito diferente dos demais. Vejam na página 483. Diz 482 e 483 diz: Vemos, pois, que é um mistério por completo, e a hora ainda não chegou, ainda não chegou para que se revelasse este mistério, ou seja, o mistério do sétimo selo. Chegamos até aqui, e o demais nos será dado ali no tempo, quando aparecer Jesus novamente sobre a terra, para levar sua noiva. Vejam vocês, Jesus apareceu em carne humana 2000 anos atrás, mas depois apareceu manifestado em seus anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E depois que terminou essa manifestação por meio dos 7 anjos mensageiros, quando aparecer Jesus Cristo novamente em Espírito Santo, manifestado em carne humana, aí será que o 7º selo será revelado, e aí será que a igreja do Senhor Jesus Cristo conhecerá o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e estará a igreja escutando a voz de Cristo, como leão da tribo de Judá, e estará escutando a voz de Cristo, clamando, como quando um leão ruge, e os 7 trovões emitindo suas vozes. Essa é a mensagem do Evangelho do Reino, sendo proclamada e revelando o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Esse é o mistério da vinda do Filho de Abraão. É o mistério da vinda do Filho prometido, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, passando a página 484, nos diz, e um pouquinho antes, a 483 ao final, e depois 484 diz: ali escutarão, falando, diz, quero que notem outra coisa que aconteceu. E se vocês chegarem a escutar a fita, ou seja, a mensagem, senhores, que horas são? Aí escutarão que um anjo me era muito sobressalente, muito importante. Os demais eram comuns, mas este certo anjo era muito notável. Ele estava à minha esquerda. Ele estava à minha esquerda na constelação em forma de pirâmide. Recordarão também que foi na pirâmide onde estava a pedra branca misteriosa, que não tinha nada escrito. Os anjos me elevaram de onde estava para dentro dessa pirâmide, formada por eles. Os mistérios de Deus eram somente conhecidos por eles, ou seja, cada anjo mensageiro, em sua era, conhecia o mistério de Deus, foi revelado o mistério de Deus para cada era. E agora, o mistério do 7º selo é somente conhecido por esse anjo que era muito diferente dos demais. E eles foram os mensageiros que vieram para interpretar essa pirâmide. Ou seja, essa pirâmide que está aqui neste diagrama, de era em era, veio um anjo mensageiro com a revelação de Deus e o Espírito de Deus nele, e interpretou e cumpriu a era que lhe correspondeu viver. Aí foi interpretada essa era, foi construída essa era no corpo mítico de Cristo. Essa é a forma em que foi interpretada essa pirâmide. E da pirâmide somente para o último dia restava a era da pedra angular
para ser interpretada, para ser cumprida. E assim como em cada era para ser cumprida, foram chamados e juntados, escolhidos por meio do Espírito Santo através do anjo mensageiro de cada era, para formar a era correspondente. Com seres humanos, agora para formar a era da pedra angular, é que Cristo chame junto os seus escolhidos do último dia com a grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino, revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da sua vinda, e assim chame junto os seus escolhidos e os coloca na era da pedra angular, e assim é como forma a era da pedra angular do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E de era em era, vejam vocês como o Espírito de Cristo em cada anjo mensageiro esteve no território onde Deus enviou esse mensageiro. A Ásia Menor foi a primeira era ali na Ásia Menor e ali esteve São Paulo. Depois, Irineu na segunda era, depois Martin na terceira, depois Colombo na quarta, e depois Lutero na quinta, e depois Wesley na sexta, e depois o reverendo William Marion Branham e depois na sétima era. Vejam como veio se movendo Cristo em Espírito Santo de mensageiro em mensageiro e de era em era, e de território em território. Agora, para a era da pedra angular, se move Jesus Cristo em Espírito Santo para onde? A América Latina e o Caribe. E revela este mistério, o mistério do sétimo selo. E com esse mistério revelado, chame junto os seus escolhidos neste último dia. E com eles forma a era da pedra angular, com as pessoas mais simples deste planeta Terra forma a era da pedra angular. Pessoas que vivem no continente americano, na parte oeste do planeta Terra, na parte que corresponde à parte da América Central, América do Sul e o Caribe. Essa é a parte onde o mistério do sétimo selo seria revelado e onde se formaria a era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam vocês o que continua dizendo aqui na continuação. Continua dizendo a mensagem do segredo desses 7 selos que estão dentro da pirâmide, ou seja, eles foram os mensageiros que vieram para interpretar essa pirâmide, a mensagem do segredo destes selos que estão dentro da pirâmide. Este anjo estava à minha esquerda. Ele era o último, ou o sétimo anjo, contando da esquerda para a direita, ou seja, sem contar nosso irmão Branham. Ele estava contando 7 anjos. Mas se a você correspondia a contar os anjos que havia ali, você ia contar quantos? 8 anjos. Diz, ele era o último, ou o sétimo anjo contando da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda, vendo eu assim de frente para o ocidente e ele vindo para o oriente. E estava à esquerda, e ele seria a mensagem do último anjo, muito extraordinário. Agora, vejam vocês, a mensagem desse anjo é muito extraordinário. É a mensagem da segunda vinda de Cristo. É a mensagem do Evangelho do Reino que contém o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério do sétimo selo. E essa sim que é uma mensagem extraordinária para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque essa mensagem é o que a igreja do Senhor Jesus Cristo esteve esperando em todos os tempos, mas seria para o último dia. Essa é a mensagem da grande voz de trombeta, ou trombeta final, ou trombeta de Deus prometida na Escritura. Recordem como disse que tinha sua cabeça elevada e suas asas tão poderosas e afiadas. Está falando aqui deste anjo. Vem, suas asas poderosas e afiadas. E continua dizendo. E como disse que voou diretamente a mim agora, isso é este sétimo selo. O que é o sétimo selo? Este anjo, que era muito diferente dos demais. Esse anjo é
o sétimo selo, e quando vem a terra, no último dia, e se manifesta em carne humana por meio do seu anjo mensageiro, está cumprindo o sétimo selo, está cumprindo sua vinda e está realizando a obra correspondente à sua vinda no último dia. E isso é a vinda do Filho prometido à Igreja do Senhor Jesus Cristo. É uma coisa muito extraordinária e ainda não sabemos o que é. Para aquele tempo, ele diz, ainda não sabemos o que é, mas agora, como podemos dizer? Agora sim, sabemos o que é. É o Verbo. A palavra encarnada em um homem. Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. É a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, no último dia, nos dando testemunho destas coisas que em breve devem acontecer, e assim nos revelando o mistério da vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo em seu anjo mensageiro neste último dia. Vindo Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Porque vejam vocês, a abertura do sétimo selo já para os escolhidos de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino se converteu em quê? Em uma realidade. Na América Latina e no Caribe, na era da pedra angular e dispensação do reino. Esse é o mistério do cavaleiro fiel e verdadeiro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 21, que vem sobre um cavalo branco como a neve. Vem sobre a palavra pura neste último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês dando testemunho do mistério do cavaleiro fiel e verdadeiro de Apocalipse, capítulo 19. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos, irmãos presentes e telespectadores. E que Deus continue nos revelando sua palavra neste último dia e nos abrindo o entendimento da nossa alma e da nossa mente para podermos compreender plenamente todos estes mistérios do reino dos céus que neste último dia estariam sendo cumpridos na vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, que é o cavaleiro fiel e verdadeiro que apareceria neste último dia. O cavaleiro que apareceria no Ocidente, como o viu e o mostrou o reverendo William Marion Branham na mensagem O Único Lugar Escolhido por Deus para adorar. Página 2. Ele disse, do Ocidente virá um cavaleiro, em um cavalo branco percorreremos este caminho, essa senda, uma vez mais ou novamente. Este é o cavaleiro de Apocalipse, capítulo 19. Esse é o cavaleiro fiel e verdadeiro que viria neste último dia. Que Jesus Cristo, o anjo do pacto, neste último dia, os abençoe e em breve todos sejam transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E a mim também me transforme o corpo físico e me leve à ceia das bodas do Cordeiro. Muito obrigado por vossa amável atenção e continue passando uma tarde cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Deixo conosco novamente o ministro aqui, o nosso amigo e irmão Daniel,
carreira para continuar e finalizar. Depois, esta atividade, finalizá-la quando já cantarem, pois também seu cântico final. Recordem que quando Jesus, depois que estavam reunidos, depois tinham seu cântico final, seu hino final, e depois se despediam. Bom, isso sempre, assim, normalmente se fez, porque a pessoa termina com alegria, cantando e adorando a Deus e dando graças a Deus por suas bênçãos. Ou seja, que termina com regozijo, cantando com regozijo ao nosso Deus. Bom, que Deus continue abençoando, que Deus os guarde. Conosco o reverendo Daniel Carreira para terminar. Deus os abençoe.